Bom dia. Judas 1, versículo 12. Judas, capítulo 1, versículo 12. Essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor. Agem como pastores, que a si mesmos se apacentam. Vaga como nuvens sem água, impelidas pelo vento. São como árvores sem folhas, nem frutos, duas vezes mortas, arrancadas pela raiz. São como as ondas brávias do mar, espumando suas próprias indecências. Estrelas errantes para os quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade. Eu fico com dó, com pena, da piedade de várias pessoas que se intitulam evangélicas e não buscam conhecimento. Aí vivem com estes que se dizem pastores. Estão nas reuniões, eu sou pastor fulano de tal. E ensina contra o evangelho, contra Jesus. São pessoas mortas. Literalmente falando, são mortos-vivos, porque espiritualmente já estão mortos. Só uma questão de tempo. Tá? Então eu sempre falo, nós vamos tomar muito cuidado onde vocês estão indo. Que tipo de pregação vocês estão ouvindo? O que está sendo pregado, ensinado, está de acordo com a palavra de Deus? O que está sendo ensinado é a palavra de Deus? Porque é muito fácil pegar uma Bíblia e você ler trechos, por exemplo, do Antigo Testamento, de promessas que Deus fez na época ali para o povo dele, para os hebreus, para os assírios, para, enfim. E trazer para falar que Deus está lhe dando isso, Deus está lhe dando aquilo. Que você pode fazer isso, você tem que fazer desafio assim, desafio acolá. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos tomar muito cuidado com o que está acontecendo na igreja. Você vê, hoje você olha pelas mídias, você vê cada aberração dizendo que é o evangelho. Você vê pessoas falar com arrogância como se fosse Deus. Não, eu determino a bênção, eu vou, Deus me dá isso, me dá aquilo. Mas quem é o Deus dele? Que é o Deus desse século, é o Deus deste mundo. Vamos compreender o evangelho para que, se nós nos unirmos com as pessoas erradas, nós estamos concordando com ele, concordando com as obras infrutíferas deles. E sendo que a nossa o nosso papel, a nossa função é condenar as trevas. Nós temos que ser luz. Luz expulsa as trevas. Olha a concordância. Às vezes você acha que está caminhando com o Senhor, você está indo para o inferno. Versículo 14. Ora, foi quanto a esses que Enoque, o sétimo, a partir de Adão, profetizou. Eis que vem o Senhor com milhares dos seus santos, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Enoque,
o sétimo, a partir de Adão, ele vai contar, ele é o sétimo. E você vê lá em Gênesis, Enoque foi aquele que foi arrebatado em vida. Na Bíblia nós só temos 2 casos de pessoas que subiram em vida, que não experimentaram a morte aqui. Não foi Enoque. A Bíblia fala que ele andou com Deus, ou seja, viveu 100% em conformidade com a vontade de Deus, e Deus o tomou com vida, ele foi arrebatado. Não houve, não dor, passar pela morte, nada disso, já foi direto para o Senhor. E o outro foi Elias, que Deus o tomou também em vida. Ele subiu numa espécie de redemoinho no Senhor. Ele estava junto com Eliseu. Deus enviou ali uma carruagem de fogo, que ela passou separando os dois. E um redemoinho o elevou às alturas. E o manto dele, ele tirou o manto. E ele tinha dito, se Eliseu visse na hora que ele partisse, Eliseu receberia duplo poder. Então, olha bem. O Enoque, o primeiro a ser arrebatado, olha que homem perfeito, né? Diante do Senhor, que o Senhor tomou em vida. O Enoque disse, olha, eis que vem o Senhor com milhares e milhares de seus santos, a fim de executar juízo, sobretudo convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Esses que andam determinando a bênção, vocês mandando em Deus, esses que andam ensinando, mandando colocar Deus na parede, esses que acham que são alguma coisa, pensam ser alguma coisa, eles vão simplesmente pagar um preço muito alto. Muito bem, versículo 16. Tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados por seus próprios desejos impuros. Sua boca proclama arrogância e usa de adulação para conquistar os seus objetivos. Mais do que nós vemos nas igrejas aí, eles adulam para conseguir atrair as pessoas e então receber mais oferta, mais dízimo. Você está no segundo casamento? Não, Deus entende. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, pode ficar, está tudo certo. Não, eu não gosto mais do meu marido, estou querendo você. Não, você tem direito, pode abandonar. Você está no homossexualismo? Não, Deus entende e aceita tudo. E todos eles têm uma coisa em comum, que é o que fala exatamente essa adulação. É que falam em amor, só não praticam. Não, eu amo vocês, Deus é amor. Então tem aquela voz suave. Não, é por amor, é por amor. E o povo aceita, o povo acredita. Por quê? Que o povo quer. Porque se falar a verdade fala sobre o evangelho como ele o povo não quer. Está mais ou menos como aqueles discípulos de Jesus disseram, falou, não, dura essas palavras, quem está podendo ouvir isso, não? Nós não podemos, nós não queremos ouvir. E abandonaram Jesus. Hoje, quando você prega exige santidade, santificação, as pessoas têm que abandonar o erro, abandonar o pecado, eles falam, não, nós não queremos, não. Procuro em outras igrejas onde tem
supostos pregadores lá que diz não, que Deus está te abraçando, vem, tá tudo bem, tá tudo certo, e dá uma oferta, né? Faz um voto, participa de uma campanha, você faz parte da família, aquela coisa toda. Conclusão, está levando todo mundo na adulação desse, todo mundo para o inferno. Versículo 17. Vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Ele falou, vocês, amados, vocês têm que lembrar das palavras dos apóstolos de Jesus Cristo, porque Judas não era apóstolo. Entenda uma coisa, apóstolo foram somente aqueles 12. Eu tenho que fazer questão de lembrar isso. Aí um morreu, que foi Judas, aí Jesus substituiu por Paulo. Mas não foi Matias, não foi Barnabé, outro, nenhum deles era apóstolo. Lucas não era apóstolo. Nada disso. Quer dizer, a Igreja Católica tem o hábito de colocar todos eles como santos. Não, São Lucas, não. Vamos separar as coisas. Então, Judas, que apesar de escrever, não era apóstolo. Tiago, irmão dele, que escreveu também o livro, não era apóstolo. Então, ele está se referindo aos apóstolos. Olha, vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos alertavam. Nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Olha, os apóstolos, Jesus Cristo falava, alertavam que ia vir os zombadores. Né? E hoje nós deparamos com isso. Ou seja, Deus, através do Espírito Santo, nos revelou, nos mostrou tudo. Realmente queria acontecer e que tem acontecido. Versículo 19 fala, olha, esses são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas próprias almas e não têm o Espírito, ou seja, não têm o Espírito Santo. Eles são dominados pela vontade da carne, preocupados com as coisas do mundo. Esta é a preocupação deles. Eles não têm o Espírito Santo, eles não têm o Espírito, apesar de falar, de citar. Tem muitos aí gritando, falando as línguas estranhas, que são muito estranhas, por sinal. Aí gritando que tem Deus, que tem o Espírito Santo, tem isso e aquilo. Mas, na verdade, nós sabemos que eles nada têm, eles não conhecem o Senhor, essa que é a verdade. Eles não conhecem. Muito bem, nós vamos parar aqui, nós lemos até o versículo 19 e nós vamos amanhã daremos continuidade a partir do versículo 20, que falta pouco versículo, só tem mais 5 versículos para depois então entrarmos em Apocalipse. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.